termo economia, ele vem do grego economos, que pode ser entendido como aquele que administra um lar. O encarregado de administrar o lar, ele tem que tomar decisões acerca de recursos escassos, ou seja, ele tem que decidir como serão destinados os recursos familiares que podem acabar. Recursos escassos em geral são recursos que podem ser entendidos como recursos que, caso todas as pessoas do planeta decidam tê-los ao mesmo tempo e de forma indefinida, a quantidade disponível no planeta inteiro não é capaz de suprir essa demanda infinita. A economia vai buscar estudar a forma como as pessoas tomam decisões acerca da alocação de recursos que são escassos. A macroeconomia vai estudar a forma como as pessoas tomam decisões enquanto um agregado, a microeconomia enquanto indivíduo. Isso significa que, no ambiente micro, vamos analisar o indivíduo A tomando decisões sobre materiais B com o indivíduo C, e por assim vai. Para a gente poder entender melhor um pouco o que é o ambiente micro e como funciona a microeconomia, é interessante a gente consolidar alguns princípios da microeconomia que são fundamentais para toda e qualquer análise. O primeiro princípio que deve ser levado em conta é que as pessoas enfrentam trade-offs. O que é um trade-off? Um trade-off é uma situação em que uma pessoa se encontra em que ela não pode ter, como diria uma expressão americana, o melhor dos dois mundos. Uma pessoa se encontra em um impasse, ela tem que decidir A ou decidir B. Imagine, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um novo calçado, um novo sapato, um novo tênis. Ela pode optar por um calçado elegante ou por um calçado casual. Ela só tem dinheiro suficiente para levar um desses dois. Isso é um trade-off. Ela vai ter que fazer uma escolha, em que ela não pode ter os dois ao mesmo tempo, o melhor dos dois mundos. Ela vai ter que escolher entre conforto do calçado casual ou a elegância do calçado sofisticado. Isso é um trade-off. De modo mais prático, vamos imaginar um ambiente de negócios. Um investidor. Uma pessoa tem R$1 milhão e ela quer gastar esse R$1 milhão, ela quer investir esse R$1 milhão em ou uma empresa ou no mercado financeiro. Ela pode gastar todo o seu capital e abrir uma nova empresa, de uma franquia já consolidada e ter uma certa rentabilidade. Ou ela pode pegar esse dinheiro e fazer render em renda fixa, renda variável. A questão aqui é que, se ela aplicar parte do capital no mercado financeiro, ela não consegue abrir a empresa, porque o capital fica insuficiente. Se ela abre a empresa, ela precisa dedicar o tempo todo dela à empresa, e ela não vai conseguir, então, prestar atenção nas oscilações do mercado financeiro para corrigir a carteira, fazer novas aplicações. Isso é um trade-off. No âmbito mais macroeconômico, a gente pode imaginar trade-offs, por exemplo, no caso das políticas econômicas do governo. Um trade-off muito casual e enfrentado diariamente é sobre, por exemplo, aumentar o salário mínimo e aumentar o bem-estar das pessoas que estão empregadas com o salário mais alto, já que salários mais altos são socialmente desejáveis, todavia sacrificando algumas pessoas que serão desempregadas, porque aumentar o salário mínimo aumenta o custo da empregabilidade por parte das empresas, e isso fará com que as empresas demitam alguns funcionários para compensar esse aumento dos custos. Então você está levando o bem-estar de uma classe trabalhadora às custas da diminuição do bem-estar de uma classe que ficou desempregada. Você pode também flexibilizar leis trabalhistas ou diminuir o salário mínimo. Você vai diminuir o bem-estar das pessoas que já estavam empregadas, aumentando o bem-estar dos desempregados que agora conseguiram um novo emprego, dado os novos postos de emprego que foram abertos, porque foi reduzido o custo da empregabilidade por parte das empresas. Então isso é um trade-off clássico da política econômica e é uma situação perfeita em que não se pode ter o melhor dos dois mundos. O segundo princípio é o princípio do custo de oportunidade. Isso significa o quê? Que quando uma pessoa enfrenta um trade-off, existem custos implícitos na qual as pessoas geralmente não levam muito em conta, mas que precisam ser contabilizados. Voltando ao exemplo da pessoa que quer comprar o calçado, se ela escolhe o calçado casual, ela não só abre mão do dinheiro que ela tem para comprar desse calçado, como também de todas as oportunidades que ela podia ter na vida ao comprar o calçado elegante. E vice-versa, ela abre mão não só do dinheiro, como da elegância do calçado elegante. Se ela escolhe o calçado elegante, ela abre mão do conforto do calçado casual. Esse abrir mão dos atributos da outra escolha é custo de oportunidade. O investidor que está abrindo uma empresa, ele está abrindo mão não só do capital inicial para abrir essa empresa, como também da rentabilidade que esse capital teria no mercado financeiro. Por isso é importante levar em conta o custo de oportunidade. Não faz sentido o teu trabalho de se abrir uma empresa, de se empreender, se você pode só pegar todo esse dinheiro e enfiar no mercado financeiro, não fazer absolutamente nada e receber passivamente. Então, custo de oportunidade precisa ser levado em conta na análise de como as pessoas tomam decisões. O terceiro princípio é o princípio da racionalidade. O que é isso? Os tomadores de decisão tomam decisões com base em todas as informações que eles têm sobre o assunto. O que isso vai indicar pra gente? Isso vai indicar que
Racionalidade, então, é a pessoa tomar uma decisão levando sempre em consideração tudo que ela sabe sobre aquilo. Então, eu vou comprar um calçado, levando em consideração os calçados que eu tenho em casa, a cor desse calçado, se eu gosto ou não, são informações que eu tenho. Eu vou abrir uma empresa com base na rentabilidade esperada dessa empresa, com base na rentabilidade que eu sei do mercado financeiro, com base nessas informações que eu tenho. Essas informações elas podem estar certas, erradas, completas ou incompletas, então racionalidade não pressupõe acerto. As pessoas não vão tomar decisões mais certas por tomarem decisões racionais. É importante perceber que o pressuposto da racionalidade ele é um pressuposto muito forte, mas ele não é 100% do tempo. Isso significa que as pessoas elas não são 100% racionais, as pessoas elas tomam algumas decisões movidas por paixão, elas tomam algumas decisões irracionais, mas na maioria esmagadora das vezes as pessoas elas tomam decisões racionais. E faz muito sentido que elas tomem, principalmente quando a decisão envolve bem-estar pessoal direto. O quarto princípio que nós vamos levar em conta aqui é que os agentes não só são racionais, como eles também são maximizadores de utilidade própria, maximizadores de bem-estar pessoal. O que é isso? As pessoas vão tomar decisões visando sempre melhorar o bem-estar pessoal. Elas querem se sentir cada vez melhores com as decisões que elas tomam. Isso não significa que há um padrão de comportamento. As pessoas elas tomam decisões diferentes porque aquilo que aumenta o bem-estar pessoal delas são coisas diferentes. Isso significa que uma pessoa que se sente bem fazendo muita caridade vai fazer muita caridade. Uma pessoa que se sente bem acumulando muita riqueza vai tentar acumular muita riqueza. Uma pessoa que se sente bem comprando calçados confortáveis vai comprar calçados confortáveis. Uma pessoa que se sente bem comprando calçados elegantes vai comprar calçados elegantes, e isso não significa que elas estão erradas. Isso significa que valoração é subjetiva. Então, o nosso princípio aqui está dizendo que as pessoas elas maximizam a utilidade pessoal com base em um valor subjetivo. Aquilo que maximiza o bem-estar delas não é aquilo que maximiza o nosso bem-estar, não é aquilo que maximiza o bem-estar de terceiros. Cada um sabe que maximiza o próprio bem-estar e essa pessoa toma decisões com base naquilo que maximiza esse bem-estar. Então, as pessoas elas estão sempre tentando estar melhores consigo mesmas, e isso é um pressuposto para elas tomarem decisões. Elas querem ficar em situações melhores das quais elas se encontravam anteriormente. É importante entender aqui o conceito da valoração subjetiva. O que é valoração subjetiva? Esse é o nosso quinto princípio. Identifica o quê? O valor que alguém enxerga em relação a algum bem é diferente do valor que qualquer outra pessoa enxerga em relação ao mesmo bem, porque cada um agrega valor a bens de forma diferente. E essa agregação de valor, esse valor agregado que as pessoas enxergam nesses bens, eles são baseados em várias variáveis, seja gosto, preferências, própria experiência na vida, mas acima de tudo, escassez. Então, a primeira coisa que vai definir como uma pessoa agrega valor a algum produto é escassez, ou seja, o quanto ela não tem desse produto. Isso identifica o quê? Que uma pessoa que está no meio do Saara precisando de 200 ml de água numa garrafinha plástica de água mineral, ela está disposta a pagar tudo por essa água. Por quê? É muito escasso esse bem, ela vai enxergar esse bem como de altíssimo valor agregado. Agora, uma pessoa que está no meio do Amazonas, do lado da nascente de vários rios, dentro de uma fábrica de garrafas d'água, e ela possui todas essas garrafas d'água, mas uma garrafa d'água não tem valor agregado para essa pessoa, ela não enxerga a valoração porque não há escassez nesse bem. Então, a valoração é subjetiva, a variável principal que identifica a valoração é a escassez, a segunda principal é a preferência. É importante frisar que valor e preço são coisas diferentes. A gente vai estudar preço mais pra frente. Vamos deixar só estabelecido, então, o nosso quinto princípio, que é o da valoração subjetiva. O sexto princípio é o princípio dos incentivos. Isso significa o quê? Que você consegue direcionar o comportamento das pessoas através de incentivos. Se você quer que a pessoa que está escolhendo os calçados compre um calçado confortável em vez do calçado elegante, basta você melhorar as qualidades desse calçado confortável. Você diminuir o custo ou aumentar os benefícios dessa pessoa adquirir esse calçado confortável. Então a gente está trabalhando aqui com margens. Trabalhar na margem a gente chama de ajuste marginal, ou seja, a gente está tentando aumentar o benefício marginal do calçado e diminuir o custo marginal do calçado. As pessoas elas vão, por serem racionais e serem maximizadores de utilidade, elas vão pensar sempre nas margens. Isso significa que, por exemplo, se ela já tem um calçado, qual que é o benefício de um calçado extra? Qual que é o custo de ter um calçado extra? Isso é custo marginal, benefício marginal. Qual que é o custo de trocar do calçado confortável por elegante? Custo marginal, benefício marginal. As pessoas tomam decisões com base nas margens porque elas são agentes maximizadores de bem-estar pessoal e são racionais. Elas só vão tomar essa decisão, então, se o benefício marginal for maior que o custo marginal. Você pode afetar o benefício marginal e o custo marginal com incentivos. Quando você coloca incentivos no jogo, as pessoas têm um comportamento totalmente distorcido, e isso é algo poderosíssimo, e os formuladores de política econômica precisam estar sempre atentos nesses quesitos. Não significa que eles estão, muitas vezes acontece muita besteira, principalmente consequências indesejáveis por causa do poder dos incentivos. São Pelsman ele fez um estudo em 1975 chamado
chamado The Effects of Automobile Safety Regulations. O link do paper está na descrição para quem quiser dar uma lida. E nesse estudo ele vai apontar basicamente que a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas legislações americanas, ela teve consequências indesejáveis. Nesse período, o governo decidiu implantar cintos de segurança obrigatórios nos carros e agora os carros passaram a ter cintos de segurança. O que isso fazia? Isso fazia com que as pessoas que estavam dirigindo estivessem mais seguras. O benefício marginal de dirigir mais rápido aumentou. Por quê? Porque antes, quando não tinha cinto de segurança, se acontecesse um acidente, podia ser fatal o acidente. Então a pessoa tinha um custo alto para dirigir muito rápido. Agora, com o cinto de segurança em quase todos os carros, as pessoas elas tinham um custo mais baixo, porque o cinto de segurança, ele realmente é eficiente, ele salva a vida do motorista e dos passageiros. As pessoas podiam dirigir mais rápido com menos precaução. O que isso fez? Isso fez não só com que o número de acidentes aumentasse, como também não fez diminuir o número de mortes por acidentes. Praticamente estagnou o número de mortes por acidentes, porque aumentou o número de atropelamentos de acidentes envolvendo pedestres. O cinto de segurança protege o tomador de decisão, que é o motorista, que vai decidir se ele vai dirigir mais rápido ou não. Quando ele está usando cinto de segurança, ele está exposto a menos risco. Isso significa que o benefício de dirigir mais rápido aumenta. Entretanto, a pessoa que é pedestre, ela não participa dessa decisão, ela só está lá, mas ela sofre com as consequências da imprudência de quem dirige. Se você, com uma lei, consegue sujeitar o motorista a tomar uma decisão que expõe o pedestre a mais risco, o pedestre sofre as consequências. Incentivos, então, eles são poderosíssimos, né? Eles conseguem definir o comportamento das pessoas, eles conseguem orientar o comportamento das pessoas e é importante, então, ter em mente todos os princípios que a gente viu agora para fazer qualquer tipo de análise de mercado. Então vamos recapitular tudo que a gente viu até agora. A gente viu que, primeiro, as pessoas enfrentam trade-offs. Isso significa que elas têm que fazer escolhas. Ao fazer escolhas, elas têm que levar em conta os custos implícitos. Porque quando você escolhe uma coisa, você abre mão da oportunidade de ter escolhido a outra coisa. As pessoas, elas são racionais. Isso significa que elas vão tomar essa decisão do trade-off com base em todas as informações que elas possuem. Elas são maximizadoras de bem-estar pessoal. Isso significa que elas querem estar cada vez mais em um estado pessoal melhor, em um nível de bem-estar mais alto. As pessoas, elas enxergam a valoração das coisas de forma subjetiva, ou seja, as coisas agregam valor para essas pessoas de forma diferente. Cada um enxerga a valoração com base no que bem entende, mas as duas variáveis principais então aqui são o que? Escassez, o quão escasso é aquele bem para aquela pessoa, e preferência, as preferências de consumo dessa pessoa. A gente viu como as pessoas elas são racionais, maximizadoras de bem-estar pessoal. Elas maximizam o bem-estar com base em pensamentos marginais, ou seja, elas pensam na margem, quanto uma unidade a mais agregam. E a gente identificou que você pode orientar a decisão com base em incentivos. E isso tudo leva então a gente a entender melhor o que é um mercado. Por esse vídeo a gente só vai identificar o mercado como um ambiente, né, um coletivo de pessoas em que você tem ofertantes de bens e serviços, demandantes de bens e serviços. E essas pessoas cooperam entre si. Você vai ter nesse mercado o que a gente chama de agentes econômicos, ou seja, você vai ter pessoas, é um agente econômico, você vai ter empresas, agentes econômicos, e você vai ter o governo, também um agente econômico. E no mercado você vai ter essencialmente pessoas ofertando bens e serviços para outras pessoas, aqueles que demandam bens e serviços, e você vai ter o governo interferindo, não só também demandando bens e serviços, como também interferindo nessa relação. Isso é um mercado com base nos princípios que a gente estudou. Até aqui você já tem capacidade para aprofundar a ideia de como o mercado funciona, por que as pessoas demandam bens, por que as pessoas ofertam bens, o que faz as pessoas trocarem, se especializarem, e isso vai ficar de reflexão para o próximo vídeo. Por esse vídeo a gente vai ficar por aqui. Dúvida nos comentários e muito obrigado.